Olá, está começando mais um programa Deu Certo e hoje muito especial com a presença do Tadeu Braga, ele que é publicitário. Obrigada, Tadeu, pela sua presença. Eu que agradeço. Tadeu, fala pra gente como é o mercado de comunicação multimídia. Assim, multimídia é um termo extremamente amplo, tá? Então eu vou dar minha opinião como publicitário, ok? A gente está num processo de evolução. Falo por Campo Grande, tá? Não vou falar nível abranger o Brasil, mas por Campo Grande a gente deu uma evoluída enorme. Por quê? Por causa de tecnologia, principalmente a produção para TV, tá? Se você for pegar um filme publicitário que foi produzido há 4, 5 anos atrás, a diferença do que a gente vê hoje na TV é gigantesca. Por causa da tecnologia DSLR, e aí tem as câmeras 5D e etc., que isso aproximou a gente da qualidade de produções de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E deu aquela cara de película, né, que a gente sempre buscou aqui e nunca conseguiu fazer. E outra, essa tecnologia que eu falei para vocês, ela é muito mais barata. Se a gente fosse hoje encomendar um material para gravar em 35 milímetros, etc., o cliente não pode pagar isso aqui hoje. Só que essa tecnologia nova de Canon e etc., a 5D, que a maioria usa, isso aí é muito mais baratinho. Então ficou muito mais acessível. Junto com isso, a ascensão da internet, de meios de troca de informação que a gente tem hoje, isso permitiu que a gente ficasse mais ligado em referências. Antigamente a gente só tinha programa de TV que falava de propaganda, ou então você encomendava uma fita VHS de editora de propaganda para mandar para a gente, principalmente aqui na faculdade. E aí a gente tinha um contato com o que estava acontecendo no Brasil. E hoje não, hoje você tem YouTube, você tem Vimeo, que você pode acessar todos os vencedores de Cannes, por exemplo, e você vê a qualidade do trabalho que está rolando aí fora. Então, juntando essas duas coisas, a gente conseguiu evoluir muito, tá? Então, a nossa referência hoje, o nosso meio de identificar o que é bom ou ruim, isso está muito mais próximo da gente. E isso fez crescer o mercado. Falo da parte de propaganda, tá? Junto com isso, a gente está fazendo muita produção legal para a internet também. Hoje a gente tem portais de propaganda que, inclusive, tem um portal que faz uma premiação só de propaganda, se vocês perceberem, na região, tá? E eles estão aceitando diversos formatos, inclusive a produção audiovisual. Isso aí puxa todo mundo e estimula todo mundo a crescer, tá? Então, o que eu posso falar para você é que, desde que eu retornei a Campo Grande, em 2009 até hoje, evoluiu muito nesses 4, 5 anos que eu estou aqui. Isso é fato. Tadeu, quais são as maiores dificuldades no mercado de multimídia? Eu vou te falar de cara, assim, a gente não tem uma verba que a gente queria ter, sabe? Então, às vezes você tem muita ideia bacana para fazer uma produção de vídeo, ou de áudio, ou de motion, né? De animação, que você cria uma coisa dentro da agência, só que aí você bota o pé no chão, para pensar e fala, cara, a gente não vai ter grana para fazer isso, tá? Então, eu trato isso como uma dificuldade e também trato isso como uma oportunidade. Por quê? Porque a gente acaba se especializando em tratar com pequena verba e a gente se vira muito bem com isso. Porque você acaba sendo criativo com pouca grana. E isso para o cliente, para a agência, é lindo. Você consegue entregar um trabalho bacana, criativo, e você não vai gastar tanto, ou não é gasto, é investimento, não vai exigir tanto o investimento do cliente, tá? Então, a gente, de cara, assim, respondo para você, a gente não tem a verba que a gente queria, porém, a gente não fica tão atrás assim, de um mercado que trabalha com milhões, tá? Os mercados dos grandes centros. Então, a gente não deixa nada a desejar esses caras. A gente consegue fazer com o que a gente tem. Isso é um mérito que eu trago para o nosso mercado, assim. Não só a agência que eu trabalho, mas como o mercado todo. A gente consegue se virar legal. Tadeu, então podemos pensar que as novas tecnologias, de uma forma positiva, contribuiu e está contribuindo para os novos profissionais, os novos estudantes que estão começando a
a carreira na comunicação agora. E qual a sua visão em relação a isso? Cara, quando eu comecei, não tinha, para vocês terem uma noção, só para situar, comecei em 2000, a gente não tinha, eu não tinha internet em casa, primeiro. Eu tinha internet na escola, né, na faculdade. Então, só daí você já tira uma base, como que me ajudou. Então, a pesquisa que eu fazia era, quando a professora na época era a Cláudia Ruas, ela levava fita para a gente ver, levava anuário, livro mesmo, anuário de propaganda, para a gente saber o que estava acontecendo. Então, em relação ao parâmetro, o parâmetro que a gente tinha era o que chegava quase por encomenda de fora, via correio mesmo. Ou que a gente via na TV em emissoras nacionais, tá? Hoje, com a internet eu acho que deu a guinada, isso é indiscutível. E para quem sabe procurar, isso aí faz uma diferença enorme. Por quê? O que eu falo para quem sabe procurar? Porque nem tudo está lá nos portais de propaganda, nem tudo você encontra no YouTube. Agora, se você souber blogueiro de propaganda que sabe colocar coisa boa no ar, se você conhecer portfólios de gente do mundo todo, aí você vai conseguir estabelecer um parâmetro bacana. Isso te ajuda no trabalho. Tá? Então, eu acho que é tudo uma questão de você saber diferenciar o que é legal do que é batido dentro da minha área, dentro de comunicação. E você saber como procurar isso. Eu acho muito importante. Não adianta você só ter internet em casa se você não sabe usar ela de um jeito bacana. Não adianta você ter um perfil no Facebook ou Twitter se você não souber usar ao seu proveito, principalmente profissional. Agora, falando de sua carreira, quando você descobriu que queria ser publicitário? Eu descobri de um jeito completamente torto. Mas depois eu soube que uma outra coisa que eu imaginava que eu gostava, não sabia que tinha relação com publicidade. Por que eu estou falando totalmente torto? Chegando na época de começar a pensar em fazer faculdade, o que eu vou ser quando crescer? O velho clichê, né? Eu lembro que quando eu estudava no segundo grau, eu tinha o colégio que eu estudava ia fazer uma festa. E eu me envolvi nesse negócio de fazer festa. Me envolvi assim só naquela vez, tá? Eu achava que o publicitário é aquele cara que anda com um champanhe na mão, bem vestido em festas, porque ele é organizador. E, assim, basicamente não tem muito a ver com isso, tá? E depois eu descobri que eu também não tinha a ver com fazer festa, eu não sei organizar absolutamente nada. Nem almoço de aniversário eu consigo. Eu peço para alguém ligar convidando para o meu almoço de aniversário, por exemplo. Tenho vergonha, resumindo. Só que ao mesmo tempo, nessa época, principalmente de escola, lá, sexta série, tinha um concurso de camiseta. Eu ia lá e fazia a minha camiseta para tentar fazer a camiseta do terceirão lá, aquelas coisas. E a minha camiseta ganhava. Só que eu nunca tinha associado isso com um lance de publicitário, de ser criativo. Depois de entrar no curso, eu fui vendo, cara, esse negócio aí é que eu fazia antes de concurso de camiseta, desenho. Apesar de eu não desenhar nada, mas eu sabia associar muito bem ideia. E eu lembro que eu assistia muito programa de TV de propaganda. Só que era um programa só que passava de madrugada. Eu ficava até tarde para assistir a Hora do Intervalo, que é um programa que até hoje existe. E eu me descobri, eu falei, cara, é disso realmente que eu gosto. Da parte de você contar uma ideia de forma criativa. E aí, durante o curso, você vai descobrindo para onde você vai pender. Se é para redação, se é para direção de arte, se você vai ser mídia, se você vai ser produção gráfica. E aí você vai se encaixando. Então, desde o primeiro dia de estágio, eu já sabia. Falei, cara, é isso mesmo que eu preciso e acho que eu vou levar minha vida fazendo isso aqui. Num ambiente de agência ou num ambiente até universitário. Super legal. Então, foi mais ou menos assim. Tadeu, você participou do Prêmio Morena de Criação Publicitária de 2014, né? Quais foram as categorias vencedoras e como foi participar? Você pode compartilhar um pouco com a gente? O prêmio da TV Morena, ele posso falar que é o mais tradicional assim no nosso mercado. Só que ele não é o único, tá? Ele é o prêmio para premiar a produção da TV. E foi o prêmio que eu te falei que tinha uma categoria de internet. Eles começaram a abrir o leque. Isso eu achei super legal. Esse ano teve uma categoria de planejamento de comunicação, além da acadêmica, né, que eu acho bem importante.
Estamos aqui com a ilustre presença do publicitário Tadeu Braga e o programa Deu Certo vai para um rápido intervalo, mas volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Deu Certo, com o Tadeu Braga, que é publicitário. Obrigada, Tadeu, mais uma vez pela sua presença. Valeu. Tadeu, você já deu aula aqui na universidade, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, eu fiquei um tempo fora daqui do estado, fiquei um tempinho em São Paulo, 7 anos e meio mais ou menos. E desde quando eu fui para lá, em 2002, eu queria saber como é que é você tratar com alunos depois de formado. Eu queria saber o outro lado da história, já que até então eu tinha sido só aluno. Só que em São Paulo eu não conseguia fazer isso, porque lá chega às 9 da manhã na agência e sai, sei lá quando. Sai quando terminar o trabalho. Às vezes sai 2 dias depois. Quando eu retornei a Campo Grande, eu consegui, vamos falar, realizar esse desejo que eu tinha. Fui convidado primeiro para uma outra universidade e depois a Cláudia Ruas descobriu que eu estava de volta no mercado e já me convidou. E eu tinha esse desejo de dar aula, só juntou a fome com a vontade de comer. Foi legal, assim, eu apanhei bastante. Eu vou falar para vocês. Primeiro, para você se desligar da timidez, que é você encarar uma turma de 40, 50 alunos, tá? E a gente de outra geração, não é a galera que você conviveu na faculdade. Muda demais. Pra vocês terem uma noção, muda muito. E muda em pouco tempo, assim. Eu fiquei na CDB 6 semestres, vou falar assim, e hoje eu estou no quadro de professores da pós-graduação. Desses 6 semestres, eu vou falar para vocês, da primeira turma que eu peguei até a última, 6 semestres depois, mudou demais. A característica da galera muda demais, assim. O jeito de pensar, então, aí você tem que se ir adaptando. E você precisa saber como é que pensa essa turma para você poder conversar direito na língua deles, tá? Senão você não consegue, vamos falar, passar credibilidade para a galera. Então, acho que a principal dificuldade, vamos falar assim, desafio é esse. Você saber falar a língua de quem está na frente te ouvindo. Tá? Porque aquela galera acorda cedo para vir te ver e passa frio, no caso do CDB, para vir te ver. Então, você tem que ser interessante, cara. Senão ferrou, certo? Mas o que é mais bacana de dar aula é que você volta a estudar. Porque antes de você preparar uma aula, é uma coisa que você aprende também, para vocês valorizarem os professores, tá? Um professor pode dar 1 hora de aula, são umas 5, 6 horas de preparo assim, de aula. De slide e de vídeo. E como é publicidade, você tem que preparar um negócio com cara de publicitário. Não pode ser um negócio quadradinho, assim, que a gente não está num curso técnico e não está num curso de ciências exatas. Tem que ser descolado. E isso, cara, demanda um tempo, só que é gratificante, hein? Vou falar para vocês, ó, a minha felicidade hoje é ver um ex-aluno meu se dando bem no mercado, sem dúvida. Se eu for responder para o que eu me realizo hoje é de ver a galera se dando bem. Tadeu, você se considera uma pessoa criativa? Eu me considero curioso, vamos falar assim. E a curiosidade, ela gera... você absorve conteúdo. E com a absorção de conteúdo, você consegue fazer associações mais criativas e foge do óbvio. Então, a gente seguindo essa linha de raciocínio, eu sou curioso. Então, para mim, a chave para você se dar bem e tentar se dar bem na profissão como a minha é você ter curiosidade. Então, criativo é difícil você se considerar, mas curioso, sim, eu sou. Então, esse dito popular que a curiosidade matou o gato, isso daí é só lenda popular só. Depende do matou, né? No meu caso, a curiosidade matou o job. O job. Então, é isso. A sua personalidade interfere na hora dos seus trabalhos?
Minha personalidade, vamos falar assim, dependendo da hora, ela é legal. Eu sou bem tranquilo, muito paciente e sério quando tem que ser sério. Como hoje eu tenho uma equipe que eu lidero, vamos falar assim, isso faz diferença. E na época de aula também era legal, assim, porque quando eu dava aula não tinha muito problema para fazer a turma fazer silêncio. Eu só parava de falar, assim, ficava olhando para a galera e isso funcionou sempre. E funciona, viu? Então interfere. Só que, entrando no assunto curiosidade, isso interfere muito, porque você não para quieto. Então, se eu fosse um cara conformado, primeiro que eu não tinha nem buscado experiência em outros mercados e etc. Então, se vocês fujam do conformismo, assim, vamos falar, aí o resultado vem, tá? E quando a inspiração não vem, o que você faz? Isso acontece, hein? Bastante. Eu me desligo, vamos falar assim, eu saio de... Você, quando está numa agência, você recebe um briefing que tem um job, você tem uma missão ali de resolver um problema de uma empresa ou de uma marca, tá? Quando a ideia não vem, isso é bem comum de acontecer, não se assustem, tá? Você tem que se desligar, minha receita, tá? Se desliga, às vezes você vai ver outra coisa, vai ver outro vídeo e às vezes indo para casa na hora do almoço, no trânsito, você consegue ter um clique. Porque como você tem esse lance de armazenar informação de tudo quanto é jeito, de música, de culinária, de moda, de tudo, você consegue, como você tem muito conteúdo na mente, você consegue fazer uma associação ali, fica guardado no seu subconsciente essa missão que você tem. E esse negócio de fazer uma associação criativa, eu queria muito que eu pudesse escolher a hora de ter uma boa ideia, mas não é você que escolhe. Às vezes você vê uma coisa num pedaço de pau, assim. O que você acha do aplicativo Secret? Secret? Isso. Eu não tenho, tá? Só que eu até fiquei curioso para colocar o aplicativo. Só que no dia que eu fui procurar, eu vi uma reportagem de gente que já sabia como desvendar quem falou o quê. Eu falei, cara, eu não vou mais usar isso. Perdeu a graça. Perdeu a graça, porque já teve outros aplicativos que até que alguém descobrisse o defeito dele ali, o bug dele, ele acaba. Então, para mim, assim, não fez muita diferença. Fiquei curioso. Quase instalei. Geralmente, quando eu instalo isso, é de curiosidade mesmo. Depois eu paro de usar. Eu não fico, vou usar o Tinder para encontrar o amor da minha vida. Pode ser que esteja lá, mas eu não uso para isso, entendeu? Uso como parte da minha profissão, de ser curioso, de saber responder uma pergunta. Por exemplo, quando alguém me questionar. Mas do Secret já encontraram um jeito de descobrir. Então, se vocês instalaram, já fica esperto já. Tadeu, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Eu espero ter contribuído para a vida acadêmica de vocês. E se precisarem de uma ajuda, estamos aí, galera. Certo? E é isso aí, moçada. O Deu Certo fica por aqui. Até a próxima.